Oi, tudo bem com você? Que maravilha! Momento Mensagem de Esperança, eu sou Alex Santana, nossa meditação, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10 apenas, que diz que também foi congregada toda aquela geração, e levantou-se outra geração, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele tinha feito por Israel. O texto de Juízes, capítulo 2, versículo 10, fala justamente de uma sucessão que houve entre aqueles que saíram do deserto e conquistaram a terra prometida, junto com Josué, e aqueles filhos que nasceram ali, naquela terra onde manava leite e mel, e começaram a servir a Deus. Porém, eles não conheciam as obras que Deus tinha feito, porque quando nasceram, quando cresceram, já havia sido ali o tempo, passado o tempo do deserto, e eles já estavam na terra prometida. Aquela geração do deserto, os que entraram para conquistar, morreu, né, chegou o tempo deles, conquistaram muito. Josué morreu com 110 anos, e em todos os dias da vida de Josué o povo serviu ao Senhor, e os anciãos também ali levaram o povo a servir a Deus. Eles viveram muitas maravilhas de Deus, desde da coluna de fogo no meio da noite até a nuvem que cobria o arraial no meio do dia. Assim, a direção de Deus, o mover de Deus era muito presente na vida deles. Eles conheceram o maná de Deus, viveram da água que saía da rocha. É uma geração que conheceu o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Você não vai ver grandes profetas, não vai ver grandes, porque toda geração ali andava firme na presença de Deus. Essa geração partiu, chegou o seu tempo e ela se foi. A geração dos filhos não conheceu ao Senhor. É interessante pensar sobre isso, porque esse é o motivo justamente da do desandar da carruagem, no sentido de Israel começar a perder batalha. O capítulo 2 dá essa tônica, e se você quiser ler, te convido a ler o capítulo 2. Capítulo 2, você vai entender como que foram feitas, as alianças com povos daquela terra. Eles não expulsaram totalmente os povos, eles fizeram alianças, isso desagradou o coração de Deus, e eles logo depois vão começar a sofrer a opressão dos inimigos, por conta de não quererem mais servir ao Senhor e não adorarem a Deus. Pastor, mas e os pais? Os pais morreram. Mas e aquela geração tão maravilhosa, essa também se foi. E a geração que se levantou, os novos, não quiseram buscar o Senhor. Andaram segundo os seus caminhos. Isso não quer dizer que todo que é novo não quer buscar o Senhor. Isso não quer dizer que todo aquele que é velho quer buscar o Senhor. Está falando exclusivamente dessa passagem da geração que veio do deserto e conquistou tudo, e aquela geração que nasceu na bênção, na terra prometida, não conheceu o Senhor e não quis fazer nada para Deus. Aqui a gente tem um aprendizado muito lindo que a gente precisa trazer para o coração. Ensinar as crianças, os filhos, no caminho que devem andar. A culpa é do pai? De jeito nenhum. Cada ser humano tem a obrigatoriedade de assumir a responsabilidade dos seus atos, uma vez que tenha consciência para tal. Mas não cabe a alguém julgar o pai ou a mãe. Ah, mas o filho é desse jeito por causa do pai. Às vezes não. A filha é desse jeito por causa da mãe, às vezes não. Essa geração do deserto, por exemplo, teve pais maravilhosos. Essa geração que que está em questão no capítulo 2 de Juízes, que não serviu o Senhor, que não andou, teve pai maravilhoso, pais que foram guerreiros, que conquistaram, que fizeram tantas coisas, e eles não seguiram o caminho dos seus pais. Não quiseram conhecer a Deus, nem as suas maravilhas. Irmãos, eles tinham a lei, eles tinham as histórias, eles viram muitas coisas que os seus pais contaram. Não quiseram servir ao Senhor, e por isso pereceram. E aqui eu quero deixar para os irmãos, a nossa parte é ensinar, é falar e mostrar a glória de Deus. Mas cada um que ouve tem que ter a responsabilidade de trazer para o coração, inclusive você que está ouvindo essa mensagem. Queira aprender de Deus, queira servir o Senhor e obedecer ao Senhor nos seus caminhos. Deus vai te prosperar. Não pense que a bênção do seu pai será sua, ou a bênção da sua mãe será sua, porque você tem que ser servo do Senhor, serva do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar.